A paz do Senhor, irmãos. Espero que os queridos estejam bem, debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. É um prazer, uma alegria estar com os queridos mais uma vez. Hoje estamos dando início a mais uma minissérie de estudos e nós vamos começar hoje a falar sobre os dons do Espírito Santo. E depois nós vamos estar fazendo uma pequena extensão sobre os dons de Cristo, ou os dons ministeriais, como normalmente é conhecido, né? Nós vamos procurar ser mais simples possível e direto no tocante ao significado e a importância de cada dom do Espírito Santo, mostrando aos queridos e às queridas a importância, a relevância, né? E a necessidade do uso e do bom uso desses dons, que não são nossos, são dados por Deus através do seu Espírito para edificação da sua igreja, tá bom? Depois nós vamos abordar os dons ministeriais. Nós vamos aí pegar bem na raiz do significado de ministério, para que haja um entendimento claro, sem banalizar o que se chama e o que se entende por ministério. Tá bom, meus queridos? Tudo isso com dois únicos objetivos: é trazer conhecimento para a igreja e que os irmãos e as irmãs sejam edificadas com esse trabalho. Além de que o objetivo ainda maior é de que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Antes da gente começar a fazer uma meditação aqui do texto principal, que nós vamos tratar hoje do assunto dos dons espirituais, eu queria fazer uma pequena oração com você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, que detém todo o poder, toda a autoridade. Meu Deus, neste momento, nós vamos tratar de algumas coisas que não nos pertencem e que nos últimos tempos, Senhor, muitos têm feito mau uso desses dons, Senhor. Muitos até forjando ter estes dons quando não os têm. Meu Pai querido, eu te rogo entendimento, inspiração, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e coloca dentro do nosso coração a Tua palavra. Dá, Senhor amado, ao nosso intelecto capacidade, Senhor, que é muito pequena, muito limitada, para compreender a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, e que haja temor e tremor por todos aqueles que almejam, Senhor, alcançar das Tuas mãos, alcançar através do Teu Espírito Santo os dons do Teu Espírito e os dons de ministério, Senhor. Pai querido, eu lhe peço que Tu venha abençoar esse Teu servo, essa Tua serva, que assiste esse vídeo neste momento, Pai. Que eles possam ser abençoados, que eles possam ser prósperos, ó Deus, e que a prosperidade não seja somente material, mas também e principalmente espiritual, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, irmãos, vamos lá. O nosso ponto de partida está lá no livro de
1 Coríntios capítulo 12, tá? Eu vou ler só uma parte dele, que é o que nós vamos abordar a partir de hoje, tá bom? Nós não vamos abordar todos os dons de uma vez, para que seja de fácil entendimento para os queridos e nos tenham um período aí de degustação, né, sobre o assunto que nós vamos tratar. Então, eu vou ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, e depois nós vamos falar um pouquinho a respeito desses dons. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, começa assim. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operada todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá? Então, aqui, já partindo do princípio, o apóstolo Paulo aqui já tem uma preocupação, né, de dizer que, olha, vós bem sabeis que éreis gentios levar a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então aqui há uma preocupação do apóstolo Paulo para que nós não tratemos os dons do Espírito Santo da mesma forma como nós tratávamos as coisas como éramos gentios, como nós ainda não éramos convertidos. Tratar as coisas espirituais de qualquer forma, de maneira leviana, de maneira profana, sem o devido respeito, né? Fazer as coisas de acordo com o próprio entendimento. Existe esse pequeno cuidado do apóstolo aqui nesse momento, para que a partir deste momento, tudo que fosse dito através do impulso do Espírito Santo. O próprio Paulo, apóstolo, que disse nesse finalzinho do trecho que nós lemos aqui, que tudo que se for dito, seja dito pelo Espírito Santo. Né? Então, vamos lá. O primeiro dom, nós vamos falar sobre o dom da sabedoria e do conhecimento. Vamos lá. Normalmente a gente vê pessoas falando sobre o dom da palavra, né, de maneira muito genérica. Mas ela se divide em duas: a palavra da sabedoria e do conhecimento. Então, eu deixo anotadinho aqui para ficar mais incrementada aqui a informação, para que até eu mesmo não acabe esquecendo a informação. Né? Então vamos lá. O que é o dom da sabedoria?
O dom da sabedoria, irmãos, trata-se de uma mensagem vocal, sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra pela oração. Então vamos lá. Esse talento, ele é de suma importância, porque a inspiração ela vem do Espírito Santo. Evidentemente que, paralelo a isso, é importante que o irmão ou irmã tenha uma vida assídua, uma prática constante de frequentar a escola bíblica. Entende? Por quê? À medida que eu procuro conhecer a palavra, o Senhor automaticamente vai abrindo portas de conhecimento através da letra. Uma vez, né, um irmão questionando a respeito de estar em escola bíblica ou não estar, diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Mas a questão desse assunto não é que a palavra mata, a palavra do homem, a língua do homem, e eu estou dizendo homem como ser, tá? Não estou colocando aqui o gênero masculino ou feminino. Então, queridos, é importante deixar claro de que, apesar de que o Espírito Santo nos dá a sabedoria divina, isso não quer dizer que eu não precise ler a Bíblia, que eu não preciso ouvir a palavra de Deus, seja na igreja, seja no rádio, seja na internet, seja lá como for. Isso não exime isso de mim ou de você. É preciso ter a prática do estudo bíblico. Eu me lembro quando era jovem, e era uma coisa que eu tinha extremo prazer. Eu adorava a escola bíblica. Quando tinha culto de doutrina, irmãos, para mim era o melhor culto do mês. Eu não lia, eu comia as informações que eram dadas nesses dias. Então, é de suma importância, mano, que o irmão e a irmã ganhe conhecimento. E esse conhecimento, irmãos, vem, em primeiro lugar, no seu interesse em buscá-lo, o entendimento, o conhecimento. Lendo a palavra, participando do estudo bíblico. Não é verdade? Seja no departamento de adolescentes, seja nos jovens, seja nos adultos, seja como for, seja num culto de doutrina, que a palavra doutrina é ensinar os costumes da palavra, né? A intimidade com as coisas de Deus, né? Vocês confundem doutrina com a doutrina de homem. Não é isso não, tá? Então, irmãos, se esforce, se empenhe, porque à medida que você busca o conhecimento, Deus, através do seu esforço humano, ele vai mostrar para você aquilo que está entre as linhas ali da palavra. Mais do que ver o preto no branco, é algo que está por trás daquilo que está escrito. É a revelação da palavra. Porque senão fica muito fácil abrir ali, vamos dizer, o Salmo 23, por exemplo, que todo mundo conhece de cor e salteado, e fazer uma recitação, vai recitar o Salmo 23.
Mas aquilo que está oculto aos olhos do ser humano, nessa passagem, o Espírito Santo ele pode mostrar, não uma, não duas e nem três, mas várias vezes, através de um único versículo, o Senhor pode mostrar para você algo muito mais profundo do que simplesmente dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. Então, é de profunda importância de que a sua dedicação no desejo da busca da palavra, o Senhor vai te dar a sabedoria que está muito além da sabedoria humana. Quer ver alguns exemplos? Eu anotei aqui, ó, vamos lá. Mateus 4, versículos 5 e 7. Que muito mais de que saber recitar versículos, é preciso saber manusear a palavra. Né? Uma vez, isso eu ouvi, sempre ouvi, os irmãos devem ter ouvido também, que diz que a palavra ela é uma espada de dois gumes. É dois gumes, tá? Não é legumes, não. Por que a espada de dois gumes? A espada de dois gumes, ela tem os dois lados daquela parte de ferro dela, de aço, os dois lados dela tem corte, lâmina, né? E ela tanto pode cortar para um lado quanto para o outro. Os irmãos podem perceber que isso geralmente em filmes medievais, quando você vê lá soldados combatendo um ao outro, sempre é a espada de dois gumes. Por quê? O dano dessa espada, quando ela entra no corpo do oponente, ela causa um estrago duplo, porque ela vai danificar aí a parte interna do corpo para os dois lados, né? Não é como a espada árabe, por exemplo. Os irmãos podem perceber, os irmãos que já assistiram algum filme que tenha o ambiente feito no deserto, os irmãos podem perceber que a espada ela é diferente. Ela tem uma lâmina só. Né? Tradicionalmente a gente vê alguns filmes ou até desenho animado que a espada a espada árabe ela tem uma leve curvatura. Mostra que ela só tem uma lâmina de um lado, só vai cortar para um lado. Ela pode penetrar tanto quanto a outra, mas o corte, o dano vai ser por um lado só. Tá bom? Só essa introduçãozinha para os irmãos compreenderem. Então, veja bem. Vamos lá. Mateus 4, versículos 5 e 7. Vamos lá. Essa passagem os irmãos conhecem bem. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em algumas pedras. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Percebam que aqui há uma luta, além de espiritual, obviamente, o texto já revela isso. Há uma disputa, como que eu posso falar? Um degladiar de palavras aqui, tudo dentro da palavra. Veja que em todo momento em que Satanás foi persuadir a Jesus, ele sempre foi usando a palavra. E as respostas
que Jesus deu para ele também foram todas dentro da palavra. Então perceba bem, vamos voltar um pouco no tempo. Lá no jardim, quando o adversário tentou Eva, ele usou do mesmo subterfúgio. Ele usou a palavra. Mas Eva não soube utilizar a palavra. E nem tampouco depois Adão conseguiu usar da palavra para poder resolver aquela questão que estava acontecendo entre eles. Então veja bem, mais do que conhecer a letra, é preciso sabedoria para manuseá-la. Eu me lembro que quando eu tinha me convertido, eu havia tido um sonho de que eu usava uma espada e estava numa disputa espiritual, e nesse combate eu acabei me cortando sozinho. Então o entendimento veio de que eu não estava sabendo utilizar bem a palavra. Eu era novo convertido, inexperiente, não tinha conhecimento e nem tampouco sabedoria. Não é verdade? Então, aqui, para todo embate, irmãos, baseado na palavra, mais do que conhecimento é preciso sabedoria. Uma sabedoria que não vem de mim e nem de você. Vem do Espírito Santo. Ok? Então, todo embate que está dentro da palavra é preciso que o Espírito Santo atue dentro de mim e dentro de você, nos dando inspiração para utilizar a ferramenta da palavra. Ok? Eu quero utilizar mais dois exemplos aqui com os queridos. Atos 6, versículo 8 e 10. É uma passagem também que os queridos conhecem. Mateus 6. Mateus não, perdão. Atos 6, versículo 8 em diante. Vamos lá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Percebeu? Vou repetir aqui. No versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, queridos, toda palavra pronunciada por inspiração do Espírito Santo de Deus, aquele que ouve, ele não consegue resistir. Não consegue resistir no que sentido? Ele não consegue ter argumentos para poder combater aquilo que o homem e a mulher de Deus está dizendo, por inspiração de Deus. Então, essa sabedoria, irmãos, ela é tão forte que todo e qualquer um que tentar combatê-la com conhecimento humano, e tão somente isso, cai por terra. E aí vai apelar, como esses homens fizeram com Estevão. Não dava para vencer no discurso da palavra e na unção e na inspiração de Deus. Eles apelaram. Foram pegar outros lá, foram subornar outros lá com dinheiro, com vantagens, para que a acusação
que estava sendo lançada sobre Estevão prevalecesse. Então, os irmãos vejam que tanto na disputa entre Jesus e Satanás e Estevão, com esses homens aqui, desse texto de Atos 6, versículo 8 a 10, a virtude de Deus foi muito mais forte. Foi muito mais forte. Então, contra isso, né, como diz aquela célebre frase, contra fatos não há argumento. Contra a inspiração divina, não há argumentos. O coração da pessoa pode resistir em aceitar a verdade, mas jamais ela vai ter força suficiente para dobrar a virtude da palavra que vem da parte de Deus. Isso não vai conseguir. Estamos com duas provas, duas evidências aqui, tanto de Jesus sendo tentado no deserto, quanto a de Estevão aqui, nessa passagem.